Então, uma frase clichê que se fala hoje é: gosto não se discute. Na verdade, discute-se muito, né? Muito mesmo no século XVIII. Aliás, o século XVIII é conhecido como o século das luzes, o século da razão, mas também é o século do gosto. Então, a ideia, talvez, mais básica de gosto vem do sabor, a papila gustativa. Então, um corpo salgado, como diria Zettler, um corpo salgado encosta na língua, e esse agente ele é percebido pelos nossos órgãos sensoriais, e o cérebro emitirá um julgamento. Este alimento é bom, este alimento não é bom. Então, o que seria uma peça de bom gosto, uma obra de bom gosto? É uma obra que faz com que a nossa alma se harmonize, né? Então, que nos faça bem, né? Algo que pode ser visto como óbvio, né? Mas teremos relatos, por exemplo, uma pessoa que não conhece de música vai ter contato com alguma interpretação e vai ter alguma coisa que incomoda e não vai saber o que é. Então aquela pessoa ela tem algum tipo de gosto natural. Se ela estudar música, se ela frequentar mais concertos, ouvir mais música, ela um dia identifica aquilo que não a faça bem. Então o seu gosto melhorou. Então, por meio da experiência, do exercício e da prática, a sua habilidade de julgar melhorou. Do ponto de vista de quem faz algo de bom gosto, então ele também tem que refinar o seu engenho por meio de regras. Regras, elas não são leis, elas são regras, portanto a gente pode dialogar com essas regras e ver aonde que ela se aplica melhor ou pior. Mas observação de regras e respeito a essas regras, e depois transgressão dessas regras, observando aquilo que o público sente e aquilo que você consegue fazer bem, você vai construindo pouco a pouco a ideia de bom gosto. O E.T.A. Hoffmann ele foi esse crítico que disse, né, que justamente a Quinta Sinfonia de Beethoven ela falou o indivisível, a música instrumental representa o inefável, né, então o mistério, etc. Interessante que justamente, né, na década de 50 do século XVIII, Geminiani vai falar que não vai ensinar o violinista a fazer saltos extremos de posição ou contorções com o corpo, porque isso faz mais parte da arte dos malabaristas e dos charlatães do que do verdadeiro amante da música. Ou seja, muda, né? No século XIX isso muda. Então as pessoas vão querer ver o Paganini fazer muitos saltos de posição e muitas contorções com a cabeça. Mas antes disso não. Ô Marcos, olha o título desse tratado aqui do Johann Quandt. Ensaio sobre uma instrução sobre como tocar a flauta transversal, tudo bem, né? Acompanhada de diversos exemplos que servem para incentivar o bom gosto na música prática. E o Geminiani, ele também complementa... Qual é o foco desse tratado, né? A arte de tocar violino contendo todas as regras necessárias para atingir a perfeição nesse instrumento. Agora, o que é a perfeição? É tocar rápido e forte?
E quais são esses gostos, né? Que ele tem que saber dominar, né? Ele tem que olhar uma partitura e você acha que ele tem que reconhecer qual é o gosto predominante? Exatamente. Quais são as referências que ele tem que... Exatamente. Quais são as autoritates que estão lá presentes, né? E prestar a sua homenagem a elas, demonstrando que ele é engenhoso e reconhece essas autoridades? Paganini foi tão aclamado em vida quanto Corelli foi. Só que Corelli foi visto como um homem engenhoso, inteligente e bom, e Paganini foi visto como alguém que fez o pacto com o diabo. Então, essa geração romântica, pós-Beethoven, né, ela vai... E o público também vai também observar de uma outra maneira, e os críticos de arte também vão atribuir mistérios, coisas não resolvidas, não respostas. E a gente vai trabalhar a troca da palavra engenho para a palavra gênio. O engenho se constrói, se refina. Nasce-se com uma predisposição natural e refina-se. O gênio, ele vem do nada, não se explica. Faz um pacto com alguém. Fausto, do Goethe, ele quis ficar muito inteligente e permanecer jovem e belo. Então ele faz o pacto. Paganini tocava de uma maneira que ninguém explicava, então ele deve ter feito o pacto também. Uma improvisação em música, ela vem de uma experiência adquirida, de um gosto que você vai adquirir ao longo, né, da sua vivência, ao longo da sua educação, né, e das suas escolhas também, né? Não só como um artista, como intérprete, mas como ouvinte, não só como ouvinte, mas como apreciador de arte, né? Eu estar aqui e observar o painel de Cavalcanti, por exemplo, né, é uma vivência que vai ficar ali no meu subconsciente de alguma forma. Construção de um orador, acredito, tem muito a ver com a construção também da experiência. É uma coisa que tem que ser bastante consciente também, né? Eu não estou dizendo que é uma coisa romântica, subjetiva, né? Que até pode ser o transe, mas o transe, isso é o que eu acredito. Ele tem pessoas que são mais intuitivas, tem pessoas que são extremamente racionais. E tudo bem, ótimo isso. Que bom que o mundo é assim, que bom que as pessoas são assim. Mas mesmo a pessoa muito intuitiva, ela não constrói nada se ela não tem uma base racional. Ela pode dizer que foi ela que inventou aquilo, mas com certeza aquilo veio de alguma experiência. Se você for dissecar, você vai achar. Por mais que você passe a vida estudando, você não estuda exatamente aquele contexto. Isso que é bonito, acho que, do improviso, né? Você estuda o como. Você não estuda o improviso em si. E sim que é o mais importante, né? É o como você vai reagir àquilo. Como os compositores pensavam, né? Tem um discurso, isso é um discurso de lamento, então vou escolher a tonalidade X, com a instrumentação Y como instrumento lá, que a gente viu ontem, maravilhoso, né? Que a Mônica estava tocando lá na mesa, né? Então essa é uma área de lamento, então vou botar aquele chá do morro. É isso. É lindo. Aí tem esse outro que eles pegaram. E é muito legal que ele engana, ele tem cara de flauta doce, mas E aí ele é muito pequenininho. Você quer ver? Na flauta doce, do mesmo tamanho? Quero. Mas que... Uma flauta doce com Guarda essa tessitura dele.
eu não gosto de respostas simples e prontas, né? Ninguém gosta. Mas um caminho que eu posso apontar, que eu posso dizer, é reproduzir os modelos, né? Por exemplo, esse mesmo Op 5 eu dissequei ele e fiz uma tabela enorme com vários trechos desse isolamento. E toquei várias vezes aquilo. E provavelmente eu peguei de uma outra sonata dele, ou de um outro contexto, e aquilo foi entrando ao ponto que a minha imaginação já pensa aquilo. É interessante pensar, né, que 3 grandes compositores do século XVIII e começo do século XIX, que são o Bach, o Mozart e o Beethoven, eram grandes improvisadores, né? Eles são descritos como grandes improvisadores. É interessante pensar nisso, né? O que nos dá a liberdade de improvisar sobre as músicas deles. Deve ser improvisado, né? Eu acho que sim, porque uma outra coisa, né? Essa sonoridade antiga, ela não é uma fotografia. É talvez uma reinvenção ou uma reconstrução. Né? Então eu não vou usar o mesmo cimento na reconstrução de um teatro, não vou usar o mesmo azulejo, a mesma tinta, mas eu vou usar a mesma ideia de construção, a mesma ideia de cor, a mesma ideia de pavimentação. Então eu posso usar a mesma ideia de arco, a mesma ideia de afinação, a mesma ideia de improvisação.